E o tema de hoje é as 5 razões que as startups brasileiras não crescem e ganham um mercado global. Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um diário de uma startup. Estou aqui na cidade de Tavira, onde eu gravo esses vídeos fazendo durante as minhas pedaladas, dou uma parada. Então aqui eu estou no Pego do Inferno, que é um poço que eles chamam Pego do Inferno. Então é um lugar, como você pode ver, muito bonito. E qual é a primeira razão de uma startup brasileira não crescer e ganhar mercados globais? Porque são poucos exemplos de startups brasileiras que a gente vê que cresceu e ganhou mercados globais. A gente vê startups da Europa que estão no Brasil, dos Estados Unidos, muitas dos Estados Unidos que estão no Brasil e ganharam o mundo todo. Mas por que as startups brasileiras, apesar de serem muito boas em termos de tecnologia, em termos de modelo de negócio, não conseguem crescer e conseguir mercados globais? Primeira razão, não nascem globais. Por quê? Pelo fato do Brasil ser um mercado muito grande, 220 milhões de pessoas, o brasileiro ele se concentra somente naquele mercado, porque é um mercado gigantesco. Se você for uma startup de tecnologia e for a melhor somente no Brasil, você já está milionário, entendeu? Então, por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma startup gigantesca no Brasil, na verdade no Brasil e na América Latina, mas só que ele não está forte aqui na Europa e nem expandiu para outros mercados. Ele se concentrou no, no Brasil e América Latina e é muito forte ali. Então ali ele praticamente é imbatível. Mesmo que a Amazon pode chegar no Brasil, para competir com o Mercado Livre vai ser muito difícil. Isso é muito bom, mas também tem as suas desvantagens. Por quê? Porque o mundo é muito grande. Então você vê, por exemplo, a Amazon e Airbnb, TripAdvisor, várias startups globais dos Estados Unidos que estão em mercados globais. Então, primeira razão, não começa global, se concentra muito no mercado local. Diferente de quem começa uma startup aqui em Portugal, por exemplo. Por quê? Portugal tem apenas 10 milhões de pessoas, é um mercado muito pequeno. Então, as startups que crescem aqui, eles já nascem global. Então, essa é a grande diferença, que várias startups aqui de Portugal estão crescendo, se tornando unicórnios muito rápido, porque isso já entra também no segundo ponto, falar inglês. Um dos problemas dos empreendedores brasileiros, na verdade da nação brasileira, é que a maioria das pessoas não falam inglês. Apenas 5% da população brasileira fala inglês, para você ter uma ideia. Então, por conta disso, você não consegue nascer global, porque você vai precisar fazer uma apresentação para um fundo de investimento fora, e expandir para o mercado global, você precisa falar inglês. Então, minha dica é o quê? Se você não fala inglês, vai fazer um intercâmbio, não agora, ou estude muito. Por exemplo, um caso muito emblemático, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, uma entrevista que eu fiz no Web Summit, em Lisboa, o ano passado, com o Guilhermo, o CEO da BioSolvert. Ele tem uma solução assim sensacional. Fica de olho nessa startup, que eles vão ser assim, no máximo 6 meses, um ano, já vão ser unicórnios e ganhar mercados globais. Ele participou da World Cup Startup, como se fosse o Campeonato Mundial de Startup. E ele ganhou entre as 3 melhores startups do mundo. Mas quando ele começou, quando ele ganhou no Brasil, ele não falava inglês. Então ele tinha que fazer o pitch muitas vezes em inglês, nas etapas internacionais, e ele decorou o pitch em inglês. As pessoas perguntavam depois, ele não sabia responder porque não falava. Então ele decidiu, vou estudar inglês todos os dias, 6 dias por semana, 2 a 3 horas por dia. Então ele contratou uma professora particular e começou ali todos os dias, todos os dias. Em 6 meses ele saiu do zero para praticamente fluente. E engraçado que a gente estava conversando lá no Web Summit, daí teve um outro português, porque ele veio para convidado para o Web Summit, para uma fundação, porque a startup dele é muito voltada para sustentabilidade. Ele criou, através da fibra da palmeira, um material que absorve óleo. Então, vazamentos de óleo e tudo mais. Então, ele foi convidado por uma fundação aqui de Portugal. Ele ganhou um prêmio dessa fundação e a gente estava conversando com outro português, e outro português assim, do nada, falou: nossa, o que eu achei muito bacana no seu pitch, na sua apresentação, é que você fala muito bem inglês. Então fica a dica, você precisa falar inglês. Se não sabe falar inglês, estude ou faça um intercâmbio. No meu caso, eu aprendi inglês fazendo intercâmbio, então é muito mais fácil. Já a terceira razão,
é o que eu chamo complexo de avestruz. O que é complexo de avestruz? O CEO brasileiro, pelo fato também de começar muito local, ele coloca a cabeça num buraco, que é o buraco que é a própria startup, e não olha o que está acontecendo no mundo. Não olha o que está acontecendo no mundo, não olha as tendências e fica ali somente no mercado local. Não, preciso crescer aqui, depois que eu dominar aqui, eu cresço e vou para outros mercados. E também desse complexo de avestruz, o CEO brasileiro tem uma dificuldade muito grande em delegar ações operacionais. Então eu vejo vários amigos que têm startup que eles ainda estão fazendo um fluxograma. E startups que já receberam investimento, não são startups que começaram ontem. Então ainda está fazendo planilha, vendo custos da empresa e uma série de outras atividades operacionais, que eles poderiam simplesmente delegar. Mas não, isso aqui é muito confiança, isso aqui é informação. Não, encontra uma pessoa de confiança, treina e delega. Então você vai ter tempo para, primeiramente, andar de bicicleta todo o dia de manhã, pensar em novos negócios e olhar oportunidades e olhar o que está acontecendo no mundo, que é muito voltado também, isso que eu chamo de complexo de avestruz. Então, recapitulando, começar global, não falar inglês e complexo de avestruz. E o quarto, que é um problema estrutural do Brasil, que é o quê? Fundraising. Você conseguir investimento para sua startup. No Brasil, a gente vive num país que o quê? Não é muito cultural as pessoas investirem em capital de risco. Não tem essa cultura de venture capital que tem nos Estados Unidos. Por quê? Porque uma pessoa que tem dinheiro, no Brasil, um milionário, ele tem várias e várias outras formas de investir o dinheiro dele, minimizando os riscos e tendo um ganho assim relativamente grande. Então vai 2, 3, 1% ao mês, então com pouco risco. Então, diferentemente na Europa e nos Estados Unidos, você coloca o seu dinheiro em capital de risco, assumindo risco, investindo numa empresa ou investindo na bolsa, ou você vai perder dinheiro, porque o seu dinheiro vai ficar parado lá e você vai perder dinheiro com a inflação. Então, é um problema estrutural no Brasil. A cultura não é muito, apesar de estar crescendo muitos fundos de investimento, venture capital, mas ainda no Brasil é muito incipiente. Por exemplo, eu recebi um investimento aqui de um fundo público, aqui em Portugal, para minha startup, e comparado com o investimento que eu recebi aqui com os investimentos que startups brasileiras recebem, é já praticamente um seed invest. E eu estou em early stage ainda, estou aqui começando, então essa é a diferença. Mas também eu ganho com a cotação, né? Hoje a cotação do euro está 6 para 1. Então, essa é a dica. Então, por isso que eu falo, é mais fácil você começar a sua startup no mercado brasileiro, mas aqui de Portugal, porque aqui você tem acesso a investimento muito mais fácil e muito mais barato, porque você está em euro e vai investir no Brasil e vai multiplicar esse investimento por 6, 7 vezes. E aqui você já nasce global. Então, essa é a dica que eu te dou. Então, recapitulando, nascer global, falar inglês, complexo de avestruz e fundraising. Então, esse é um problema realmente estrutural no Brasil. Não há muito disponível capital de investimento nas startups. E outro, quinto, é o quê? É o que eu chamo de CEO leitinho com pera. O que é um CEO ou uma CEO leitinho com pera? É o quê? São pessoas assim que a gente fala que leitinho com pera. É criado no todinho, criado na moleza, criado no tranquilidade. Tipo assim, qual foi seu pior desafio da sua vida? Foi quando a minha empregada tirou férias e eu tive que fazer comida, eu tive que lavar a casa. Então, é tipo CEO leitinho com pera, que não tem desafio na vida, sabe? Então, startup é resiliência, é você ter sangue nos olhos, é você ultrapassar obstáculos cada dia, cada dia. Então, para isso, você precisa ter resiliência. Então, infelizmente, a gente vê no Brasil pessoas que, tiveram tudo na vida, tudo muito fácil. Então, quando vem tudo fácil, você não tem desafios na vida. Então, esse é um problema. Então, se você é um CEO leitinho com pera, recomendo o quê? Vai fazer um intercâmbio. Um intercâmbio onde o quê? Ó, pai, eu não quero receber dinheiro para você todo mês. Eu vou fazer um intercâmbio e eu quero me virar. E me virar o quê? Por exemplo, você vai para Irlanda, você tem que encontrar casa, cozinhar, encontrar trabalho para se manter. Também fazer intercâmbio e receber 1.000 euros por mês do pai é muito fácil. Então, você precisa de desafios na vida. Então, você, pai, que tem um filho, leitinho com pera, você quer que ele seja um grande empreendedor?
pega o garoto com 18 anos e manda para fazer um intercâmbio e fala assim, ó, você vai ter que arrumar trabalho, casa, e cozinhar e se virar. Então, em último caso, eu te dou um dinheiro, mas dá pouco, dá pouco. Não vai liberando muito dinheiro não, porque senão o garoto fica o quê? Leitinho com pera. Então, essas são as questões. Então, recapitulando, o que eu falei primeiro? Recapitulando. Recapitulando, começar global, depois, complexo de avestruz, fica muito ligado no mercado e na operação e não sabe delegar. Terceiro, falar inglês, você tem que saber falar inglês para conseguir o mercado global. Quarto, fundraising. Então, veja estratégias de começar a sua startup num local que tenha mais recursos financeiros, porque quem ganha mais dinheiro consegue maiores recursos. Eu vou colocar uma imagem aqui sobre esse fundraising. Esse aqui é um exemplo que o John Klepper postou e eu achei extremamente assim interessante. É uma comparação de duas startups, uma brasileira e outra australiana. Uma é Tracto e outra é o Canva, que basicamente é para você fazer design online, apresentações e tal. A diferença que você vai ver nessa imagem é o quê? A Tracto e o Canva começaram exatamente no mesmo ano, 2013. A Tracto tem um produto melhor, mas qual a diferença? O investimento que cada uma recebeu. Então, eu tive a oportunidade no Web Summit de fazer uma entrevista com a CEO do Canva. É uma pessoa, uma menina, gente boa pra caramba, 31 anos, assim, sensacional, sensacional. Eu comecei assim, cheguei logo cedo lá no Web Summit para fazer entrevista, estava com uma credencial de mídia e eu já vi ela, 8 horas da manhã da entrevista e não parava. Então ela acabou de fazer uma entrevista comigo assim rapidinho, 10 minutos, depois já foi lá para o estágio, o main stage, o palco principal, fazer outra entrevista e energia mesmo, energia. Então, os pontos são o seguinte, quanto de investimento cada uma recebe. Por quê? A diferença é que o Canva iniciou na Austrália. E a Austrália você já fala inglês, então você já pode nascer global. E ela sempre teve essa mentalidade de crescer e solucionar um problema e depois crescer e expandir globalmente. Segundo, o nível de investimento. Você vai comparar aqui na imagem o quanto que a Tractor no Brasil levantou em termos de recurso financeiro e quanto que o Canva recebeu. Então, mesmo se você tem um produto similar, melhor, quem tem mais dinheiro para crescer, cresce e domina o mundo. Então, essa é mais uma dica em relação ao próximo ponto, que é o quê? Fundraising. Fundraising. Essa que é a parte mais importante para você crescer a sua startup. Agora eu quero fazer um convite para você, empreendedor brasileiro, que tem uma startup ou qualquer outro tipo de negócio, que queira expandir e começar ela aqui em Portugal. Nós estamos lançando uma associação sem fins lucrativos chamada Hub Internacional, para ajudar você, brasileiros e outros empreendedores de outras nacionalidades a virem para Portugal e se estabelecerem aqui com uma forma mais tranquila. Então, a ideia da associação é te ajudar com apoio, tanto onde abrir empresa, com parceiros e fornecedores. Então, a gente vai fazer uma espécie de marketplace. Você é associado, entra na nossa plataforma, que a gente vai lançar uma plataforma online, e você vai ter ali vários parceiros e fornecedores já validados pela associação, onde a gente faz parcerias e protocolos com ele, onde eles disponibilizam descontos para associados. Então você vai ter uma adaptação muito mais fácil, desde encontrar casa, a contabilidade para abrir empresa, acesso a fundos de investimento em investidores. Então a gente quer criar realmente esse ambiente online onde você pode vir para Portugal sem estar aqui. Então fica ligado, eu vou deixar aqui na descrição também o site, que é hub-internacional.org. Eu tenho grandes sonhos, eu acredito que essa associação, a gente que vai nascer global, porque a meta dessa associação é o que? Ajudarmos empreendedores de todas as nacionalidades fazerem um processo de internacionalização dos seus negócios. Então, eu, por exemplo, já empreendi na Irlanda, já empreendi em Portugal e já empreendi no Brasil. Então, eu tenho algum conhecimento dessa parte de internacionalização. Eu pensei, precisa ter uma plataforma onde empreendedores possam conhecer informações e validar e falar com outro empreendedor ali para conseguir ser
ser mais assertivo esse processo de internacionalização. Então, já estamos trazendo 5 startups do Brasil, ajudando a todo o processo, para ir aqui e fazer instalar, ajudando eles a encontrar incubadoras, a aplicar para fundos de investimentos. Então, esse assim é o meu objetivo com essa associação. Então é isso aí, pessoal, e nos vemos nos próximos vídeos.